Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Todas muito bem-vindas para mais um episódio aqui do nosso congresso online, o congresso pleno sobre mitos limitantes dos concursos públicos. E hoje o mito é preciso esgotar o edital? Vamos ver se é preciso esgotar o edital. Fixando o tema aqui da nossa live de hoje. Vamos lá! E hoje a nossa live é com o professor Davis. Vamos convidar aqui o professor Davis para entrar na nossa live. Vamos ver o professor Davis entrando aqui. Olha aí ele, rapaz. Fala, macho. Rapaz, gostei da barba, viu? Gostou? Novidade aí, gostei, viu? Mais parecido ainda agora. É verdade. Gostei dessa novidade aí. Galera, seguinte. Congresso online plenos, sobre mitos limitantes dos concursos públicos. E hoje o mito a ser tratado é se eu preciso esgotar o edital. E assim, eu tenho certeza que muita gente do nosso público já sabe que esse mito aí é uma furada total, que você não precisa esgotar o edital, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso, mas obviamente que a gente não vai ficar nesse lugar comum, nesse senso comum. Nosso objetivo aqui é verticalizar nessa questão e principalmente dar algumas dicas de como você potencializa o seu estudo do edital para que você tenha um resultado melhor. Então aqui a gente vai dar muitas dicas, tá? Muitas dicas bacanas. Então, assim, não achem que a gente vai ficar aqui falando apenas o básico. Nós vamos aprofundar no aspecto aqui, nos aspectos que são realmente relevantes. Mas antes de começar a falar de conteúdo aqui, queria que o Davis se apresentasse, vai que eventualmente não o conhece. Se alguém não me conhecer, eu sou Felipe Augusto, sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e sou um dos fundadores do Ouse Saber aqui, professor que começou a história do Ouse. E o Davis faz parte dessa história. Davis, quem é você? Boa noite, pessoal. Todo mundo tá me ouvindo bem aí, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Franklin Davis, né? Conhecido como Davis. Sou procurador federal, ex-defensor público no estado do Ceará e também sou professor tutor aqui no OSE, faço acompanhamento para o pleno, acompanhamento regular também e sou responsável, vamos assim dizer, por essa parte do acompanhamento, né, aqui no OSE. E hoje a gente vai bater esse papo aqui sobre essa questão do conteúdo do edital, de fato, que precisa ser esgotado, não precisa. E, como o Felipe disse, a gente vai passar algumas dicas aqui, então quem quiser anotar, papel e caneta na mão, porque são dicas valiosas de quem não teve oportunidade de receber essas dicas de ninguém, não é verdade, Felipe? Verdade. De quem não teve, a gente foi meio que afiando um ao outro, né? Assim, para quem não sabe, ainda nós somos primos, primo e irmão, e a gente estudou junto, né? Na verdade, a gente estudou junto não, a gente sofreu junto durante esse período aí, e hoje a gente compartilha aí com o nosso pessoal do USE o que a gente adquiriu de experiência. E para começar, né, Davis, uma coisa que quando a gente estava fazendo o bate-bola antes de fazer a live efetivamente, a primeira coisa que eu disse, assim, o que o Davis, na verdade, me disse, quando eu chamei ele para fazer a live sobre esse tema, ele disse assim, se precisasse esgotar o edital, a gente não podia nem fazer essa live, né? Porque a gente não ia ser procurador nem defensor federal, respectivamente, aqui para poder falar, porque a gente não esgotou os nossos editais, nem o do Davis de procurador federal, nem o meu de defensor público federal. Fala quantas matérias tinha no teu edital de procurador federal. Cara, Davis.
tu acredita que há pouco tempo eu estava conferindo isso de novo, porque assim, de vez em quando você fica fazendo aquelas reflexões, né? Assim, meu Deus, assim, onde é que eu tô hoje, né? Assim, e aí eu fui olhar, rapaz, na minha mente eu tinha gravado que eram 17 disciplinas. Aí eu disse, deixa eu ver se era isso mesmo, será que eu não tô naquele achismo para mais e tudo? Mas não, cara, são 17 disciplinas mesmo. Eu acabei E de eu tenho lembrar... certeza que você esgotou o edital de direito agrário que tem lá no edital de procurador federal. Paz, nós vamos já entrar nessa seara aí, mas vou logo adiantando, cara. Direito agrário e direito econômico, de fato, eu estou ainda devendo para Ainda estudar. está devendo essas devendo. matérias, Eu ainda né, vou até hoje. até hoje, assim, mas eu tenho certeza que ainda vou até eu me aposentar, que agora já não tem mais data mesmo, então dá tempo eu ler essas duas disciplinas aí e de repente até tentar responder minhas questões lá na No meu prova. caso, eu ainda estou devendo pontos de direito penal militar, processo penal militar, até prévio eu estou devendo. E olha que eu trabalho com isso. Eu trabalho hoje em dia, eu faço audiências na Justiça Militar frequentemente e tem vários pontos daquele edital de direito penal militar e processual penal militar que até hoje eu não vi. Então, assim, nós somos provas vivas de que não é preciso esgotar o edital para passar. E vou dizer para vocês, eu posso até não ser o melhor defensor público federal do mundo. Eu juro que eu me esforço para ser um bom defensor público federal. Mas se eu não sou o melhor dos defensores federais, não é porque faltaram esses pontos no edital, não. Eu garanto para vocês. E só complementando aí, né, cara, essa nossa introdução. Para mim foi ótimo. Foram só 17. E para ti, foram quantas disciplinas? Foram 23. O edital de Defensor Público Federal, eu acho que é o maior edital em número de conteúdo, de disciplinas para estudar, é o de Defensor Público Federal. Então, cara, quando tu me falou que eram 23, cara, eu de fato também fiz a mesma coisa. Eu fui olhar, porque sinceramente eu não sabia nem que tinham 23 disciplinas de direito. Acho que nem na faculdade eu fiz tanta cadeira, né? Pois é, cara. Mas vamos lá. Mas vamos lá, chega de introitos, prolegômenos e piadas aqui. Cara, seguinte, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Muitos alunos que estão aqui, eu acredito que sabem que não é preciso esgotar o edital, mas eu queria que tu fizesse um contraponto. Queria que tu falasse aqui as tuas reflexões a respeito desse assunto sobre 2 pontos. Primeiro, para quem eventualmente está aqui e ainda achava que precisava esgotar o edital, por que tu acha que não é preciso esgotar o edital? E para quem está aqui e já sabia que não precisava esgotar o edital, por que tu acha que é importante ainda assim fazer a reflexão a respeito desse assunto? Muito bem. Bora lá. Então vamos responder por ordem aí. O seguinte, primeiramente, falando sobre essa questão de esgotar o edital, hoje, e assim, sempre foi assim, e a tendência é aumentar a quantidade de disciplinas para os concursos públicos. Por quê? Porque, de fato, as pessoas estão mais preparadas e as bancas, elas têm que subir o nível para tentar cortar. Então, assim, tem que ter uma nota de corte, né? E hoje a gente vê as notas de corte cada vez mais altas, na casa de 80%, dependendo, 80 e poucos por cento. Quando, às vezes, a gente escuta uma informação dessa, a nota de corte foi 82, 79. A primeira impressão que a gente acha é que, assim, a prova deve ter sido fácil para dar uma nota de corte, mas, na verdade, não é. A verdade é que as bancas têm que subir, né, a barra para tentar cortar né? Tem que sarrafo, subir o sarrafo. Exatamente, para poder fazer aquela triagem. Eu até complementaria, David, só complementando essa tua ideia, que é muito boa, complementar no seguinte sentido. E existe demanda social sobre algumas matérias. Só para dar um exemplo aqui, eu estava vendo, eu sou professor de Direitos Humanos, então acompanho as notícias da área, estava vendo a notícia do Conselho Nacional de Direitos Humanos oficiando o CNJ pedindo e, ao mesmo tempo, recomendando que se incluísse direitos humanos no concurso de juiz. Quer dizer,
não adianta o promotor buscar tutelar direitos humanos, não adianta o defensor buscar tutelar direitos humanos se o juiz, que é quem vai decidir, não tem um aprofundamento na área. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu a inserção de direitos humanos para o pessoal de magistratura. Né? E isso daí, assim, é uma tendência, né? Dentro da própria AGU, inclusive, hoje já tem núcleo específico cuidando disso. Então, assim, não vai ser nenhuma grande surpresa se nos próximos concursos da AGU, especialmente advogado da União e procurador federal, aparecer também a disciplina de direitos humanos, porque a demanda tem sido cada vez maior e tem que ser, né? E tem que ser. Então, voltando para a nossa reflexão, assim, primeiro que quando a gente fala que não precisa esgotar o edital, essa primeira impressão dessa nossa fala, ela pode causar um efeito reflexo, no sentido de, então eu estou tranquilo. Então, assim, vai ser mais light do que eu estava pensando. Não, o que a gente quer trabalhar aqui não é isso. Não é no sentido de que vai estar bem mais fácil do que você imaginava. Não, o que a gente vai tratar aqui é saber debater sobre o que você deve estudar numa situação dessa. Você acorda, tem um edital com 23 disciplinas, com 17 disciplinas, o que fazer? O que a gente sempre fala e o que a gente sempre bate, na verdade, está não na quantidade só em si do seu estudo, mas na qualidade do estudo. O que estudar? Por exemplo, puxando aqui para a minha época, para o meu concurso. Direito internacional, era público e privado, que é cobrado. Cara, o que estudar em direito internacional privado? Eu preciso pegar aquele livro de 350, 400 páginas para aprender aquilo ali e tudo. Desse jeito, assim, a gente não consegue, o ser humano não suporta uma quantidade de informação dessa, saber tudo de tudo. O que a gente precisa, na verdade, é filtrar em cada uma das disciplinas, principalmente as disciplinas periféricas, aquilo que deve ser estudado. Aquele eixão civil, processo civil, constitucional, administrativo, tributário, financeiro, penal, processo penal, puxando mais para o lado de procuradorias, trabalho, processo do trabalho. Isso daí, assim, você tem que ter uma excelente base. Você tem que ter uma boa base. São matérias que eu gosto de dizer que, assim, não pode faltar do seu currículo de estudo. Você, por mais que você esgote, você tem que estar constantemente passando por elas. E essas matérias mais periféricas, né, que cobram menores questões, a gente tem que, de fato, filtrar e saber o que estudar. Perfeito. E assim, para quem eventualmente achava que, assim, é óbvio que não precisa esgotar o edital, eu sugiro um exercício, né? Para você ver como tem público para isso, tem audiência para isso. Antes de a gente vir aqui conversar, eu dou uma estudada, né, nos temas, obviamente, para não vir aqui ficar falando achismo e tal. Pesquiso, busco me aprofundar até para cada vez mais ter expertise para falar sobre o assunto. E eu joguei no Google esgotar o edital, procurando pessoas que falassem de como era desnecessário esgotar o edital. Eu só achei vídeos de pessoas dando técnicas para as pessoas tentarem esgotar o edital. Eu fiquei impressionado. O contrário. O contrário. O que tem no YouTube são pessoas e mais pessoas buscando convencer e ensinar as pessoas a esgotar os editais. E aí eu acho que tem alguma coisa muito errada nesses vídeos. Depois, olhando com mais calma, eu acho que talvez esses vídeos fossem, não tive como ver todos, mas, até porque eu não concordo com eles, então eu não ia perder muito tempo vendo todos eles, sabendo que para o nosso público eles não seriam adequados. Mas os que eu vi eram mais voltados para as áreas técnicas e de analista, que tem um conteúdo realmente menor, bem menor, sem desmerecer essas áreas, mas o conteúdo é menor. Para a galera de carreira jurídica, que é o público do OUSE, delegado, promotor, defensor, juiz e procurador e o seu respectivo aspecto do gênero feminino, né? Juíza, defensora, promotora, etc. Para a nossa galera aqui, a realidade não é essa. Se você conversar com
10 aprovados, acredito que a realidade de 9, se não dos 10, é que não passou vendo tudo. Eu me arrisco a dizer os 10. Pois é, eu também me arriscaria a dizer os 10. E aí eu já começo a entrar numa parte de dicas, certo? Que aí eu vou devolver para ti também, já, para tu buscar complementar. Mas, assim, uma coisa que a gente faz nos nossos cursos, tá? E aí já é a primeira dica para vocês. E assim, galera, eu quero ser bem sincericida aqui, tá? Sincericida. Eu vou falar uma coisa e vou falar do Plenos, mas não ache que eu tô querendo vender o Plenos para você, não, tá? Não é o objetivo disso aqui não é vender. Eu preciso dizer como a gente fez lá para mostrar como a gente acredita nessa metodologia. Mas se você não tá no momento da sua vida do Plenos, você pode tentar fazer isso por conta própria também. Então é por isso que eu vou falar do Plenos para vocês. Só complementando essas dicas. Complementando teu raciocínio, Felipe. Na verdade, o Plenos ele é consequência do que a gente acredita. Exatamente. Né? A nossa fala não é consequência do Plenos. É o contrário. O Plenos é consequência do que a gente acredita. Perfeito. E é o que eu digo sempre. A gente não quer vender curso. A gente quer aprovação. O que faz o Ouse ser bom, o que faz o Ouse ter algum sucesso é que os nossos alunos sejam aprovados. Então a gente tem que tentar fazer o que é mais eficiente para eles. E aí eu vou dizer como é que o Plenos foi estruturado para você entender o que você, inclusive, pode fazer por conta própria, se você quiser, tá? Sem precisar do Plenos, inclusive. O que acontece? Quando a gente foi montar o Plenos, e a concepção do Plenos era ser o mais amplo possível, o próprio nome já revela isso, o que agregasse mais elementos para propiciar a aprovação das pessoas, e a gente tinha que fazer materiais certeiros, materiais que atacassem o que é primordial. E aí é a primeira dica. Já que a gente disse que não é preciso esgotar o edital, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer é atacar o que é prioritário, o que mais cai. E aí, o que a gente fez lá no Plenos, e que você pode, vai dar um trabalhinho, mas se você quiser, você pode fazer isso, a gente pegou as provas de concurso dos últimos 4 anos, das disciplinas, de todas as disciplinas que caem nas respectivas áreas. Então, por exemplo, Defensoria, salvo engano, tem 14 disciplinas que nos editais dos últimos 4 anos caíram, né? Lógico, uma matéria ou outra não teve, mas... Que são recorrentes, né? Exato. Não é nem que são recorrentes. Se pegar os 4 últimos anos de concurso de Defensoria, essas 14 matérias estavam lá. Não necessariamente em todos os editais, mas pegando os editais de Defensoria dos últimos 4 anos, essas matérias estavam lá. Porque o objetivo era que o negócio fosse Plenos mesmo. E, então... a gente pegou essas matérias e viu, prova por prova, dos últimos 4 anos, das mais diferentes bancas, os assuntos que mais caíam. Então, quando você faz esse exercício, você tem um panorama estatístico. Você tem um panorama estatístico. E aí você vê pegar a disciplina que eu tenho mais afeição, então fica mais fácil de eu falar. Você olha controle de constitucionalidade. E você olha, por exemplo, a ADCT, que tem muitos editais que citam a DCT, quando você olha na realidade das provas, o que é que você vê? Você vê 70 questões de controle de constitucionalidade no acumulado de 7 anos, e você vê uma questão de ADCT. Mas o seu edital vai ter lá, ADCT. Precisa estudar ADCT para passar em concurso público, Davis? Exatamente. Boa pergunta, né? É exatamente isso daí. Onde e é por isso que algumas pessoas têm a ilusão de achar que só passa se estudar 6, 7, 8 horas por dia. Não funciona desse jeito. Funciona da forma do filtro, exatamente. Por que eu vou investir 6 horas, 7 horas, às vezes 3 dias, dependendo da sua carga horária, para eu estudar a DCT, que é uma matéria complexa, onde qualquer bom manual não vai gastar menos de 80, 100 páginas para falar de ADCT, não vai. Quando eu tenho uma perspectiva de cobrança de ADIM e de ADC de 95%. Então é melhor eu investir nisso daí. Né? Eu gosto até de dizer que alguns conteúdos, isso eu adotava para mim,
alguns conteúdos, eles devem ficar na cota do erro. Né? Então, assim, deve ficar na cota do erro. Então, assim, se em constitucional, sobre matéria de controle de constitucionalidade, em geral, levando em consideração todas as ações, se eu for errar alguma coisa, que eu erre, então, a DCT, que eu não vou investir tanto tempo estudando. Mesmo que, obviamente, eu vá passar, saber os conceitos, os principais conceitos, aquele padrão, legitimados, os princípios e tal. Mas não merece tanto desgaste, né, intelectual quanto merece a outra parte. E assim, quando você olha matéria por matéria, você acaba vendo em todas as matérias pontos de edital que praticamente não cai questão daquilo. Então, assim, vale muito mais a pena no frigir dos ovos, no cômputo geral das matérias, você investir naquele núcleo ali, naquela coluna vertebral, que é a base de todos os concursos públicos, do que você ficar perdendo tempo nessas matérias menores aí, como o ato das disposições constitucionais transitórias, que não vai trazer um resultado, você ficar lá a parte final da Constituição, aqueles artigos que falam dos servidores públicos aposentados do estado de Rondônia. Que não vai trazer efeito prático para você. A chance disso aí cair é pouquíssima. Talvez se você estiver fazendo a prova lá para Rondônia ou para algum lugar que tenha uma necessidade desse ato, e aí você, ciente disso, você vai ver só essa peculiaridade. Mas na síntese geral dos concursos não é assim. A gente faz conversa aqui, trajetória com os aprovados. Toda semana a gente faz uma conversa aqui com o aprovado e eu sempre pergunto como é que você estudava para a prova objetiva, como é que você estudava para a prova subjetiva. E a coisa mais comum que a gente vê aqui, eu quero dizer, eu não lia livro de capa a capa. Eu via no edital aquilo que caía mais e fazia um estudo tópico desses pontos. É justamente o que a gente está falando aqui sobre ter um estudo prioritário de cada um dos pontos. Só exatamente complementando isso daí, para falar sobre, vamos supor, aquilo que a gente, no início do nosso papo, sobre direito agrário, né, na prova da Procuradoria Federal. Tá, resumindo, eu falei que não estudei, mas pois conta como eu me saí. Salvo engano, se eu não estou enganado, a minha prova foi 200 itens, certo ou errado, né, 2 errado, aluno certo, padrão SESC lá, que foi light, e salvo engano, cobraram 5 ou foram 6 questões de direito agrário. Eu acertei 3. Eu acertei 50% da prova. Me pergunte como eu acertei isso. E eu tenho uma resposta para dizer. Eu peguei, faltando 15 dias, os principais conceitos. Nunca abri um livro, cara. Nunca cheguei a comprar sinopse, baixar resumo, nada. Eu peguei os principais conceitos da matéria, obviamente tirado das principais legislações, e eu fiz uma rápida pesquisa na internet sobre a atuação da Procuradoria no ramo agrário. Gente, o que um procurador federal faz que necessita de conhecimento de direito agrário? Então eu fui ver lá peças do INCRA, né, assim, alguma coisa relacionada, e eu foquei naquilo ali, porque era óbvio que assim, a tendência, obviamente, é que se busque conhecimento relacionado com a sua atuação profissional. Então eu fui buscar nisso. Então eu gosto de dizer que não foi também um passe de mágica. Não foi chute, não. Foi aquilo na hora. Assim, foi um estudo dizer, inteligente, né? Um estudo inteligente. Para mim, de um conteúdo que eu não sei nada, de 6 ou 5, se eu não estou enganado, eu acertar 3, ou seja, 50% ou mais daquela disciplina sem ter gasto, talvez, sei lá, 4 horas, 3 horas a respeito de uma disciplina, é muito grande, assim, o aproveitamento é muito grande. Mas relacionado dessa forma, você saber o que ler, o que estudar. E Davis, eu aproveito isso para fazer um gancho disso que tu tá falando com a pergunta da Milena Takada. Milena está dizendo, é verdade que existe essa proporção de que 80% da prova está em 20% do conteúdo? Milena, eu também acho que isso é um mito, tá? Eu não acho que a gente possa dizer isso. Eu acho que seria leviano a gente dizer que 80% da prova está em 20% do conteúdo. Pode acontecer? Pode.
mas eu vejo como algo excepcional. Isso. O que eu vejo na realidade, pegando o gancho com o que o David está falando? E é uma coisa que a gente repete muito aqui, porque é uma coisa que a gente pesquisou também, a gente fez um estudo. A gente observou que até, tá? Não estou dizendo que é sempre. Até significa que chegou a esse limite. Até 70% de prova já estava na letra da lei. E isso tem a ver com o edital. Por quê? Porque tem pontos do edital que são essencialmente doutrinários. E tem pontos do edital que tem correspondência exata na letra da lei. Então, como é uma forma boa de otimizar os seus estudos? Uma forma boa é pegar os pontos do edital que tem correspondência na letra da lei e ter algum método de estudo da letra da lei que permita que você vá cobrindo os pontos do seu edital. O estudo da letra da lei, como quase tudo na vida, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O que faz rir faz chorar. Qual é o aspecto negativo? Em regra, se você faz um estudo, digamos assim, convencional da letra da lei, é um estudo árido. É um estudo que é sacal ali, você fica lendo aquelas para começar. E quase nada fica. E quase nada fica armazenado. É difícil armazenar, porque é uma coisa sem contextualização, sem uma explicação, sem ter alguém ali para mastigar aquilo para você. Se você faz isso por esse estudo convencional, tem essa dificuldade, essa aridez. Hoje em dia existem formas de você diminuir a aridez disso. Por exemplo, hoje aqui tem o LEGIS, né, que é justamente um plano de estudo da legislação que ela vem mastigada para você ali com tudo que você precisa para desenvolver isso aí. Mas não vamos falar do LEGIS, a live de hoje não é sobre o LEGIS. Se você faz esse estudo da legislação, mesmo convencional, isso tem um aspecto positivo. Eu falei do aspecto negativo, mas isso tem um aspecto positivo. É um estudo relativamente rápido. Realmente, a retenção não é das melhores, mas é um estudo rápido. Então, você consegue ler muitos dispositivos, se for a lei seca mesmo. Você consegue ler muitos dispositivos e cobrir muitos pontos do edital. E, com certeza, você vai estar cobrindo várias questões possíveis da sua prova. Então, uma forma de otimizar o edital é ler a letra da lei. Porque é um estudo mais rápido e mais certeiro para fins de conversão em pontos acertados em prova, né? Exatamente. E assim, sim, e uma dica também que é muito, muito importante, Felipe, é o seguinte: tem fontes, tem assuntos que são eminentemente doutrinários, não tem como a gente fugir disso, mas sempre que você for estudar, independentemente de qual disciplina, de qual assunto, esteja sempre com seu vade-mecum do lado. Eu vou dizer por quê. Porque, assim, durante a própria leitura doutrinária, durante aquela conceituação, sempre assim, os melhores livros, os melhores materiais, eles vão fazer a citação legislativa daquilo ali. E aí eu vou dar aqui um exemplo. Algumas leis são enormes, são assim, muito específicas, são cansativas. Eu vou dar um exemplo que isso é uma coisa que eu trabalho diariamente. A Lei 8666. Né? Assim, ela é uma lei grande, comprida, com artigos que trazem conceito dentro dela, né? E assim, para você sentar e ler, é muito difícil a gente conseguir armazenar e reter muita coisa. Então, sempre que você for estudar na doutrina licitação, esteja com sua lei de licitação aberta do lado, porque ali você vai dizer, olha, eu preciso saber o que é que o legislador fala sobre o contrato administrativo. O que é o contrato administrativo? Então, ao invés de você aprender e decorar, vamos assim dizer, o conceito da Fernanda Marinella, do Matheus Carvalho, por aí vai, veja o que a legislação trata, porque aquilo ali é um conceito curto, objetivo e vale trazer muito mais fixação. Lá você vai saber, olha, quando é possível aditar um contrato administrativo, em que hipótese é possível, não é, qual é o limite disso, qual é a porcentagem. E sempre, e quando você for estudando e você vai marcando, na hora de você revisar, você tem um filtro.
você tem um filtro daquilo ali. Então, se uma lei tem 80 artigos, 70 artigos, 90 artigos, no final daquela primeira leitura, isso eu estou falando com a primeira leitura, no final da primeira leitura, você tem 40 artigos marcados. Ou seja, você enxugou um terço da legislação. E para que voltar para aqueles outros artigos quando você sabe que o principal vai estar ali? Né? O principal vai estar ali. Eu digo até para os meus alunos assim, de procuradoria. Eu não sei qual é a sua próxima prova de procuradoria que você vai fazer. Não sei. Uma PGM, uma PGE, uma PGF, enfim, não sei. Mas uma coisa eu vou te dizer. Vai cair licitação, vai cair contrato administrativo, vai cair numa possível segunda fase. Permissões. Vai cair numa possível segunda fase, ou numa questão dissertativa, ou em peça, possibilidade de aumento do contrato, de subtração do contrato, quando isso é possível. Então, assim, vamos focar principalmente nisso daí, né? Porque sua chance de acerto ela é enorme, ela é imensa. Não vamos perder tempo ali com filigranas, porque não evolui. Perfeito, perfeito. E existem outras estratégias para você otimizar, tá? Porque a palavra-chave é otimizar o edital. Exatamente. Editais são gigantes. Edital de analista de PDF, a gente está fazendo curso para ele, eu organizei o edital nas sinopses semanais. Cara, edital de analista igual edital de defensor, gigantesco. Várias matérias. Se você não otimizar, fica muito difícil você bater o que é necessário para você ter chance de disputar a nota de corte. Então, a primeira dica que eu dei foi ver o que caiu em questões anteriores e aí ranquear aqueles pontos que Exatamente. são mais importantes. E existem aqueles que são independente até da área, que sempre cai, por exemplo, controle de constitucionalidade. Se você vai fazer alguma prova de carreira jurídica, não tem perigo de você chegar lá e não ter pelo menos uma questão de controle de constitucionalidade. Por exemplo, no tema licitação, se eu for ranquear aqui durante entre essas 5 carreiras que nós trabalhamos, aqui talvez vá cair menos. Eu não vou dizer que nem não vai cair, que vai cair menos em quantidade é a de defensor público. Mas MP é um tema da moda. Assim, ainda é uma cai, no diária. de defensor ainda cai licitação. Ainda não, cai, no de defensor ainda cai. O que eu estou dizendo é o que cai menos. Assim, olha, delegado vai cair. Vai ser crimes contra fraude contra licitação. Procuradoria nem se fala. MP, magistratura nem se fala. Assim, o juiz vai passar por isso. Então, não tem como a gente fugir desses temas, né? Perfeito. Foi essa a estratégia que a gente adotou para escolher os temas que tem sinopse lá no Plenos. E aí, uma dicasinha antes de passar para outra ferramenta que você pode utilizar para otimizar é o seguinte. Recentemente, a gente pegou esses temas, a gente considerava isso uma coisa tão preciosa e a gente queria até difundir mais esses temas, esse estudo desses 4 anos, que a gente transformou no edital verticalizado, que tem justamente esses temas que mais caem, que viraram sinopse no Plenos, mas a gente transformou em edital verticalizado, disponibilizou para os alunos do Plenos, e aí os meninos, o Caio e a Laís, mais especificamente, deram a ideia de oferecer para o público em geral esse edital verticalizado para cada uma das áreas, e a gente está disponibilizando também, que são os editais verticalizados modelo, para quem quiser ver esse mapeamento que o Ouse já fez. Foram umas 10 pessoas trabalhando quase um mês para mapear esses 4 últimos anos de concurso de cada uma dessas áreas. Mas existem outras formas de você otimizar o seu estudo. Vai que você vai fazer, por exemplo, analista de PDF e analista de PDF não vai ter um edital modelo verticalizado, né? Vai ter lá para as 5 carreiras jurídicas que hoje trabalham mais. Mas, digamos, para analista de PDF não tem edital verticalizado. Além de ver questões do CESP, o que eu posso fazer? Estudo do perfil da banca. O estudo do perfil da banca é uma coisa que ajuda você a priorizar aquele edital que você está querendo. Então, assim, por exemplo, TRE, eu quero ser juiz federal da 5ª região. Quero ser juiz federal na 5ª região. Só tem uma instituição que faz essa prova, meu amigo, que é o CESP. Não tem outra instituição que faça essa prova. Então, se eu vejo
questões do CESP de juiz federal anteriores, eu consigo, pelo perfil da banca CESP, para a TRF da 5ª Região, mapear quais são os temas que mais caem. Você vai ver o quê? Um festival de jurisprudência. Então, você pode ver o edital do concurso que você quer, ver daqueles temas o que tem mais jurisprudência, e aí você consegue priorizar os temas do seu edital que tem mais a ver com o que cai na prova que você quer. Então, pensar na banca é outra coisa que otimiza o seu estudo do edital. E só respondendo a Ariane, sim, esses editais estão no site. Quando você entra na aba editora, tem lá a possibilidade de outros materiais. Você pode ver esses editais lá, tem até uns materiais de degustação. Mas, Davis, quais são outras dicas que tu pode dar aí para a galera ir priorizando o que mais é interessante para edital? Vamos lá. Então é o seguinte, hoje, a principal dica, cara, que foi assim, a que eu usei, a que você usou, e assim, a que outros professores usam, e que sempre, assim, o que eu gosto de dizer que é o caminho das pedras, né? Alguém vai na frente ali, abre o caminho, e para quem vem atrás, tem que ter só cuidado, porque mais aberto o caminho já está. Então, assim, esse mapeamento da banca, ele fala muito, ele direciona muito, ele diz muito para onde você tem que ir. Então, assim, vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem 3 horas, 4 horas para estudar. Vai fazer uma carreira, foca numa carreira onde a maioria das provas são elaboradas pelo CESP. Hoje é muito fácil a gente saber disso, né? Assim, hoje é muito fácil a gente saber que perfil é. Principalmente porque essas carreiras que a gente trabalha, em regra, e eu gosto de dizer que assim, dificilmente existe uma troca de banca entre um concurso e o outro, né? Então, assim, algumas carreiras elas já são tradicionalmente associadas a uma determinada banca. As carreiras da AGU são, tirando PFN, são tradicionalmente atreladas ao CESP e SEBRASP, né? PFN é atrelada àquela da Fazenda, como é? Me fugiu o nome aqui agora. A PFN é ESAF. ESAF, exatamente. Então, assim, tem como você fazer isso. Então, se você está direcionado, ainda que não faça, né? Mas não sei quando vai ter. Vai fazer com aquilo, vai fazer para aquela carreira, foca e procura otimizar o teu tempo. Se você vai estar na hora de estudar doutrina, vai estudar legislação do lado, jurisprudência do lado. Né? Hoje a gente tem materiais aí, cursos muito bons, trabalhado na jurisprudência. Então você, assim, de uma vez que você estuda aquilo ali, você consegue fechar um ciclo a respeito daquele assunto. E o que eu gosto de dizer é o seguinte, hoje, para você passar em qualquer uma dessas carreiras, né, assim, que são as carreiras consagradas, se você não focar em cima de 5 pilares que são fundamentais, vai ficar muito mais difícil, que é o estudo doutrinário, o estudo da legislação, o estudo da jurisprudência, a resolução de questões e o ponto que, sem sombra de dúvida, Felipe, é o ponto de maior deficiência dos concurseiros. Se chama revisão. As pessoas acham que revisar, ela está perdendo tempo. Não quero voltar para isso, eu preciso avançar, eu preciso avançar, eu preciso avançar. E aí, às vezes, você chega no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6, quando você olha para trás e diz, qual era o ponto 1? Você não lembra nem qual era o ponto 1. Imagina do conteúdo do ponto 1. Então, quando a gente fecha esses 5 pilares, e aí eu posso até repetir aqui, doutrina, legislação, jurisprudência, porque nesse você amarra o assunto em todas as pontas, no que o doutrinador falou, como o legislador dispõe sobre aquele tema e como a jurisprudência trata daquilo, porque, por incrível que pareça, até no meu Instagram eu postei uma figura bem legal, não sei se tu chegou a ver, sobre a diferença entre a legislação e a jurisprudência, né? Essa é maravilhosa. Tu viu lá, né? Então, assim, a legislação é um trem que vai, um trilho de trem reto. A jurisprudência é um emaranhado de trilhos. Né? Então, quando você estuda isso daí, você fecha o ciclo do assunto. Fica o ciclo do assunto. Quando você passa para a resolução das questões, você vê como a sua banca, como a sua carreira, ela trata aquele tema, o nível do assunto que é cobrado, e depois você volta para revisar, que solidifica bastante
o conhecimento. E, cara, isso também, essas tuas colocações me fazem também fazer a seguinte reflexão. Como os mitos que a gente está trabalhando essa semana, eles estão correlacionados, né? Que foi uma coisa que eu nem pensei quando eu sugeri esses mitos. Mas, por exemplo, como a ideia de ter que esgotar um edital está relacionada com o mito eu tenho que estudar mais de 6 horas por dia, eu tenho que estudar mais de 4 horas por dia, né? Porque se você consegue fazer uma boa triagem do que realmente cai, e uma coisa importante, tá, galera? A gente diz assim, você tem que triar o que realmente cai. E você vai estudar isso que realmente cai 2, 3 vezes. Exatamente. Ainda tem isso. Se você for querer esgotar o edital todo, você vai deixar de fazer os estudos continuados, os estudos sobre estudos, os meta-estudos, digamos assim, os estudos sobre estudos, sobre os pontos que mais caem. Porque eu digo assim, controle de constitucionalidade é a matéria que mais cai no mundo de concursos. Isso aqui não é um exemplo, é uma realidade. É um dado que eu mapeei. Uma pesquisa mesmo, estatística que eu fiz. Controle de constitucionalidade é mais concurso. É um fato. Se eu disser, se você estudar isso aqui, você vai aumentar seu número de acertos de questões, você vai estudar. Mas você vai continuar errando coisas que você estudou. Então você vai precisar estudar de novo. Então, se você está estudando controle de constitucionalidade e tá perdendo tempo lá estudando a ADCT, que quase nunca vai ter uma questão para você, o ato das disposições constitucionais transitórias lá do final da Constituição, que não vai cair para você quase nunca, você está deixando de estudar de novo controle de constitucionalidade, eventualmente. Que vai cair, com certeza. Que vai cair 2, 3 questões na tua prova. Exatamente. E que, mesmo tu tendo estudado, eventualmente tu vai cair numa casca de banana que o examinador deixar. Então, você tem que realmente ter essa triagem, priorizar o que mais cai, e quando você prioriza o que mais cai, você acaba não precisando estudar mais tempo, não dedicar horas e horas a fio. Ou, se tiver esse tempo, você vai usar ele melhor estudando o que tem mais probabilidade de cair na sua prova. Felipe, se tiver algum aluno meu aqui, ele vai depois poder até concordar, porque é uma coisa assim que eu repito sempre, que eu gosto muito de associar. Que é assim, eu associo muito a preparação para o concurso para aquelas pessoas que praticam academia. Quando eu digo academia, lê-se musculação. Então, assim, algumas pessoas acham que vão ficar mais forte, com muito mais definição, potência muscular, se ela passar 2 horas na academia, ao invés de ela passar 50 minutos. Isso aí, algumas pessoas gostam de pensar isso. Isso é um mito. Né? Assim, é um mito. Ela pode até ficar mais magra, mas mais forte não, né? Isso é um mito. E isso, cara, essa comparação, ela é perfeita para o mundo dos concursos. Porque, assim, eu tenho N exemplos durante esses mais de 4 anos de acompanhamento aqui no OUSE de pessoas que passaram em diversas carreiras estudando 3 horas. Enquanto que outras que tinham 8 horas, 10 horas, eram pessoas que, assim, por confiar naquilo, por que eu tenho que começar a estudar 8 horas se eu tenho o dia todo? Então eu posso estudar até não sei quanto, até não sei que horas. Outras pessoas, assim, que tinham, olha, eu só posso estudar 2 horas no horário de almoço e mais 2 horas à noite, porque eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho filho e tal. E essas pessoas passam, assim, tem um caso de um aluno meu, ele passou para procurador do município em BH, na última PGM de BH que teve, e PGE é do Acre. E, assim, eram concursos que as fases difícil. Se intercalavam entre um e outro, e o cara era uma pessoa que tinha pouquíssimas horas de estudo. Mas qual foi o segredo? O que fez ele lograr êxito nesses 2 concursos, nessas 2 carreiras? A otimização. Então a gente sentou e eu disse para ele, cara, vamos investir tempo nisso daqui. A chance de você ser cobrado é isso daqui. Vamos deixar aquilo ali. Aquilo ali, se der tempo mais para a véspera da prova, a gente pega e aí a gente vê uns artigos, eu faço uma triagem de artigo para ti a respeito daquilo ali. Eu faço uma triagem de legislação possível de cair. E aí, assim, algumas pessoas, isso aí você confirma
muito mais do que eu, você tem esse feedback muito mais do que eu, dos cursos que a gente oferece, e aí a gente recebe, às vezes, o feedback do aluno. Cara, a prova toda estava praticamente no curso do OUSE. Olha, da prova de constitucional, de administrativo, o OUSE acertou não sei quantas. Da última que a gente fez de procuradoria que eu participei, se eu não estou enganado, foram 15 questões de administrativo. Me fugiu agora o último curso que a gente fez, esse de PGE. Me fugiu aqui. Mas daquele levantamento pós, de 15 questões de administrativo, e eu tinha feito o curso de administrativo, né, de questões, a gente, no material abordado, a gente acertou 12. Eu acertei 12. Aí a pergunta é, cara, como é que foi isso? Você deu sorte? Não. Não é, eu gosto de dizer que assim, não é magia, é tecnologia, né? Não é magia. Boa feiticeira. Pois é, não é magia, é tecnologia. O que foi que eu fiz? Eu fiz um levantamento daquilo que daquela última banca, especialmente em relação àquele concurso e nos concursos próximos. O que é que ela vem cobrando a respeito daquilo? Ou seja, em outras palavras, vamos imaginar que uma pessoa não teve tempo de estudar nada, só parou para estudar o curso que a gente fez. De 15, eu não vou dizer que ela acertou todas, mas de 15, 12 estavam no material. Então, altíssimo índice, né? É bem comum. Eu tinha um professor do mestrado que ele dizia assim, Felipe, quando você quiser ver uma coisa ser bem feita, procure no lugar quem está mais ocupado e dê a tarefa para ele. É basicamente essa é uma questão de foco. Eu vi só pegando teu gancho aí para dizer. Eu vi uma frase na internet que eu não sei se é dele, mas foi atribuída ao Steve Jobs, né, que diz que se você quer que uma coisa seja desenvolvida com mais rapidez, dê para uma pessoa preguiçosa, porque ela vai pensar na maneira mais fácil de resolver aquilo ali. Não sei se é dele essa frase, mas eu vi na internet, né? Se está na internet é verdadeiro. É verdade, né? Se está na internet está valendo. E, galera, só respondendo 2 perguntinhas que foram mandadas aqui, tá? O Fortnis pergunta, o mapeamento de imagens, acredito que seja do edital modelo e do Plenos lá, inclui CESP, VUNESP e FCC? Inclui todas as provas dos últimos 4 anos. Inclusive, isso foi atualizado agora em 2020, né? Porque relacionado por carreira. Exatamente, relacionado por carreira. Então, eu diria assim, em relação a todas as carreiras, se houve uma prova de magistratura de CESP, VUNESP ou FCC nesses últimos 4 anos, tem sim. E eu tô falando isso hipoteticamente porque sim, houve, eu sei que houve. Então, há sim CESP, VUNESP e FCC. Mas eu digo isso para responder uma dúvida que eventualmente alguém tenha em relação às outras carreiras. O que teve de banca das provas anteriores vai estar nesse edital modelo verticalizado, nesses editais modelos verticalizados. E o Valdemir está perguntando qual é um bom percentual de acerto de questões. Depende muito da banca, depende muito da prova. Da carreira, do concurso específico. Mas para o que a gente tem trabalhado aqui, para as nossas carreiras do público, do OUSE, que, como eu disse, magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado e procuradorias, hoje em dia, orbita está ali em torno de 70%. Com variações para mais ou para menos, como pesquisa índice eleitoral. De acerto, né? Exatamente, com variações para mais e para menos. Teve prova de magistratura recente que bateu mais de 80. Uhum. Então, não estou dizendo que com você fazendo 70 você está passando. Mas é por ali. Depende da prova e depende do... Principalmente, porque a nota de corte está sempre atrelada ao número de vagas, ao número de candidatos que vão para uma segunda fase. Né? E isso varia demais, assim, principalmente em carreiras estaduais, claro, isso varia demais essa quantidade. Alguns filtram ali em 180, outros filtram um pouquinho mais, né, em 200. Então, essa nota de corte ela vai variar muito relacionada a isso aí. Eu diria para você assim, tenha como meta 75, que é uma meta... Era o que eu ia dizer. Razoável. E assim, se você tiver no seu estudo ordinário, digamos assim, ordinário no sentido de regular, conseguindo fazer em torno de 75,
quando sair o edital que você quer, você dando um gás, eu acho que você tem alguma margem, uma gordurinha ali para conseguir alcançar a sua meta. Então, eu acho que é isso. E não fui para... É como eu disse, Rodrigo, depende muito. Pernambuco é um estado altamente concurseiro, assim, lá tem muito concurseiro. Então, onde o nível da galera é mais afiado, essa meta vai subir. Teve concursos no norte aí que, para magistratura, teve uma galera passando na casa decimal dos 60. Então, oscila muito. Então, tem que ter essas ponderações aí. Mas, cara, estamos aqui com 50 minutos de live já. Já, cara? Passa rápido, passou rápido, passou rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Quando dá 1 hora, o Instagram derruba a gente. Então, assim, eu queria te dizer quais são assim, tuas dicas finais a respeito desse assunto, se tu quer passar mais alguma orientação. Beleza, vamos lá. Então, para a gente finalizar, vou sintetizar mais ou menos aqui o que a gente falou sobre a necessidade de esgotar o edital. Gente, não é preciso isso, né? Assim, hoje em dia, principalmente em razão da tecnologia, do acesso à informação que a gente tem, dá para a gente fazer filtros, a gente precisa fazer uma triagem, otimizar o nosso tempo. A gente não pode desperdiçar tempo, investir tempo naquilo que não é necessário, naquilo que não é relevante, né? Então, assim, filtre os assuntos, vejam os assuntos que caem a respeito daquilo ali. E eu gosto de dizer, matérias periféricas, de menor conteúdo, faça essa triagem também e deixe para estudar essas disciplinas, de repente, mais próximo da prova. Se você tem uma margem, e agora, Felipe, voltando a falar, repetindo aquilo que tu disse, o que faz rir faz chorar, algumas pessoas, durante essa pandemia que nós ainda não estamos liberados, mas estamos aos poucos, né, entrando numa nova normalidade, estavam desestimuladas e mas aí não sei se vai ter concurso. Gente, eu gosto de dizer, quem passa em concurso não é aquele que estuda quando o edital sai. Quem passa em concurso é o cara que estava março, abril, maio, aproveitando aquele tempo, aquele home office, aquele tempo que você estava em casa, para se dedicar mais. Então, invista seu tempo nisso daí. E deixe essas matérias periféricas, de menor conteúdo, de menor índice de questões, para uma leitura mais próxima da prova. Por quê? Porque você vai ler mais próximo da prova, vai ficar mais fresco na sua memória, você vai estudar pontos chaves daquilo ali, e você faz aquela primeira leitura, faz aquela pontuação do que é relevante, marca, grifa, marca texto, coração, seta, mapa mental a respeito daquilo, e aí você revisa nas vésperas da prova. Eu gosto muito de dizer que financeiro e tributário, eu não tinha dificuldade com isso. Só que a disciplina de tributário é uma disciplina mais complexa, de conteúdo doutrinário bem maior do que financeiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu investi muito tempo em tributário. Quando estava faltando mais ou menos ali 40 dias, eu fiz uma primeira leitura de financeiro, organizei tudo ali em questão de mapas mentais. Cara, então assim, faltando 15 dias para a prova, eu fiz o filtro, tudo de financeiro eu tinha em poucas páginas. Em 10, 15 páginas em termos de organizado em mapa mental. Então, meu índice de acerto em financeiro foi altíssimo. Salvo engano, acho que cobravam também 7, 8 questões em torno disso. Praticamente eu fechei a parte do financeiro. Porque eu sou um AIS em financeiro? Não, porque eu estudei e otimizei o meu estudo para aquilo ali, para voltar por ele. Então, otimize o seu tempo, veja o que cai, verticalize o seu estudo. Não invista tempo em assuntos periféricos que não são cobrados ou são pouquíssimos cobrados, principalmente se você não tem tempo. Perfeito, perfeito, cara. Ótimo resumo do papo aqui. O Valdemir mandou mais uma pergunta se é uma boa fazer questões no site. É maravilhoso, é um dos pilares para aprovação fazer questões. E você pode, inclusive, usar essa resolução de questões em sites, como que concursos, por exemplo, para ir fazendo essa filtragem justamente dos temas que mais caem. Você começa a ver aquilo que mais costuma cair nessa resolução de questões para você centrar mais o estudo nisso, tá? Então, na verdade, é muito útil para justamente intensificar esse ponto que a gente está falando aqui.
e uma otimização, já que eu estava falando disso, sobre essa pergunta do Valdemir. Uma otimização a respeito de resolução de questões. Faça caderno de erros. Boa. Faça caderno de erros. Por quê? Porque você filtra e prepara um material personalíssimo em cima das suas dificuldades, em cima de assuntos que você está recorrentemente errando, assuntos muito cobrados por bancas, que que lhe trazem muita dúvida, que você tem toda disciplina tem aquilo, aquela velha frase que a gente diz: eu morro de estudar e quanto mais eu estudo, mais eu erro. Isso é do homem, né? Vamos assim dizer. E da mulher também. Então, filtre, faça caderno de erros, porque é muito útil. Ele está dizendo Tec Concurso. Tec Concurso, ele é o concorrente do que concurso? Ou um, ou outro. Outra sugestão para quem gosta de papel são os revisaços, da Juspodium, né? Todos têm seus pontos positivos e pontos negativos que eu não quero tratar aqui, mas fica essa dica também. Perfeito. Galera, dito isso, muito obrigado à nossa audiência aqui, foi uma audiência bem constante, foi excelente. A gente agradece a todos. Davis, muito obrigado, cara, aí, por disponibilizar teu tempo. O Davis vai estar aqui amanhã de novo, né, Davis? Qual é o tema de amanhã? Amanhã eu tô com o Nizim. E aí, qual é o tema de amanhã? Travou o Davis bem na hora. Pronto, peraí. Não, eu tô dizendo que... Pronto. Eu tô dizendo que o tema exatamente, eu tive que trocar de celular por conta que não estava entrando no meu outro perfil, e aí eu não tô com o nome exato. Mas a gente vai divulgar aqui na página do Ouse, já tá lá, e eu vou divulgar também no meu perfil, que é @professor Davis Maia, também já vai estar lá. Eu e o professor Muniz amanhã, às 19 horas. Sigam lá o Davis no perfil de professor dele, certo? Sempre tem muitas dicas muito bacanas lá. E acompanhe aqui que amanhã tem outro mito dos concursos públicos sendo tratado aqui pelo Davis e pelo Muniz, tá? Forte abraço, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento, tá? Marninha, tudo bom? Boa noite. Valeu. Tchau, Valeu, tchau, pessoal. galera. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.